Olá, meu nome é Marcelo Rocha Monteiro, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e professor da Faculdade de Direito da UERJ. A nossa conversa de hoje é sobre o Sistema Brasileiro de Justiça Criminal, destacando o modelo acusatório e a dimensão correta do garantismo penal e processual penal. Muitos de vocês, provavelmente, já ouviram falar em sistema acusatório, porém nem sempre se tem a noção exata do que isso significa. O modelo acusatório de processo penal tem uma estrutura que segue aquilo que nós aprendemos no estudo dos conceitos fundamentais de teoria geral do processo. Vocês certamente lembram desse estudo. Quais são os conceitos fundamentais de teoria geral do processo? O primeiro deles, e o mais óbvio, é o próprio conceito de processo. Processo é um conjunto de atos que tem por finalidade o quê? A solução do que a gente chama de lide. O que é a lide? A lide é um conflito de interesses caracterizado pela pretensão de um e a resistência de outro. Então vejam, eu pretendo que você me pague uma determinada quantia que eu alego que você me deve. Você resiste à minha pretensão, você não quer pagar, você diz que não deve, você, enfim, por algum motivo você se recusa a pagar. Nós não conseguimos resolver isso de forma amigável, através de acordo. Então, há necessidade do processo para que um terceiro, que é o juiz, solucione esse conflito. Eu pretendo receber, você se recusa a pagar, e o juiz dirá se a minha pretensão é procedente e vai condenar você a me pagar, ou se a minha pretensão não procede, então você não vai ter que me pagar coisa alguma. Nós chamamos o sistema processual penal de um país de sistema acusatório quando ele segue esse modelo. Quando, nesse país, o processo criminal tem essa estrutura. Autor, que tem uma pretensão, réu, que resiste a essa pretensão, e juiz, que vai decidir se a pretensão do autor é procedente ou improcedente, vai solucionar esse conflito entre autor e réu. Ou seja, no sistema acusatório, o processo penal tem a mesma estrutura do processo civil, do processo trabalhista, e ele é representado pela figura que vocês provavelmente conhecem, do triângulo. Aqui está o autor, aqui está o réu, e no terceiro vértice, lá em cima, o juiz, equidistante das partes. O juiz está igualmente distante do réu e do autor. Com isso, ele preserva a sua imparcialidade, ele não pode se aproximar mais de um nem de outro. Imaginem o seguinte, num prédio de apartamentos, na garagem desse prédio, um dos moradores, vamos chamá-lo, sem muita criatividade, de Caio, ele manobra o seu automóvel dentro da garagem de maneira absolutamente descuidada, irresponsável, e acaba batendo no carro do vizinho. Ele atinge e danifica o automóvel de um outro morador, que a gente vai chamar de Tício. O automóvel do Tício estava parado, estacionado na sua vaga, corretamente. Foi muito danificado. Ninguém se machucou, ninguém se feriu, ninguém morreu. Chamo a atenção de vocês que nessa situação não há nenhum crime. Houve um dano de natureza civil. Só para a gente não confundir, eu lembro a vocês que, sim, existe o crime de dano no Código Penal. Mas vocês sabem que, para que
a conduta seja criminosa nesse caso, é preciso que ela seja dolosa, intencional, proposital. O Caio, intencionalmente, teria, vamos dizer assim, quebrado todos os vidros do carro do Tício, porque eles tiveram um desentendimento. Não é o meu exemplo, né? Foi barbeiragem. Né? O Caio dirigindo com imprudência, né? Acabou atingindo. Ele não queria atingir, não queria danificar o carro do vizinho, mas ele dirige mal, ele dirige sem cuidado. Né? Foi uma conduta, como vocês sabem, a gente chama de culposa, né? Por descuido, e não dolosa, né? Que é a conduta proposital. Dano culposo não é crime. Então não tem nenhum crime, repito, no meu exemplo. Mas nós temos o ilícito civil. Né? O Código Civil diz que quem causa dano a alguém tem que pagar. Né? Então, o Tício, que sofreu o dano, né, que teve o seu carro danificado, ele pretende o quê? Qual é a pretensão dele? Obviamente, que Caio, seu vizinho, pague pelo dano que causou. Olha aqui, isso vai me custar 50 mil reais para consertar esse carro, foi uma coisa terrível. Né? E, diante dessa pretensão do Tício, se o Caio aceitar pagar, não tem conflito nenhum. Né? Não tem conflito, não tem litígio, não tem processo. A questão é resolvida pela via do acordo, do consenso. Né? O vizinho bateu no carro do outro e concorda em pagar. Não, vê aí, né? Acerto aí o teu prejuízo, pode deixar, não se preocupe. Né? Agora, se Caio se recusa a pagar, por qualquer razão, não vou pagar, a culpa não foi minha, não, ele não vai pagar. Aí nós temos, aí sim, um conflito de interesses caracterizado pela pretensão de Tício de receber aquele dinheiro, aqueles valores que ele alega ter direito, né? E do outro lado a resistência de Caio, que se recusa a pagar. O que é que o Tício vai fazer? Ele vai apresentar a sua pretensão ao judiciário. Né? Ou seja, ele vai chamar um juiz para resolver esse conflito entre ele e o vizinho. E como é que a gente chama um juiz para resolver um conflito? Através do ajuizamento de uma ação. Né? Nós ajuizamos uma ação, nós propomos uma ação, né? Ou como o leigo gosta de dizer, né? Nós entramos com uma ação. Né? O leigo está sempre entrando com alguma coisa, entrando com a ação, entrando com o processo, entrando com habeas corpus, entrando com o recurso. Tudo bem, nós vamos preferir uma linguagem um pouco mais técnica, né? Mas a ideia é essa, né? Ajuizar uma ação, propor uma ação. O direito de ação é exatamente isso. É o direito que eu tenho de apresentar a minha pretensão a um juiz para que ele decida se ela procede ou não procede. Eu tenho, o Caio, ou melhor, o Tício, tem a pretensão de receber do Caio o valor correspondente ao prejuízo que ele sofreu. Então, ele vai propor uma ação apresentando ao juiz essa pretensão, esse pedido. Ele vai pedir ao juiz para condenar Caio a lhe pagar os 50 mil reais correspondentes ao estrago que o carro dele sofreu, já que Caio se recusa a pagar amigavelmente. Vai se estabelecer um contraditório, nós vamos ter um conjunto de atos, né, que, como nós falamos, é a definição de processo, argumentos serão apresentados pelas duas partes, provas serão apresentadas pelas duas partes, e, ao final, o juiz vai solucionar esse conflito através da função jurisdicional. Jurisdição é dizer o direito. Então, é dizer quem tem razão naquele conflito, de que lado está o direito, de que lado está a lei. Essa é a função jurisdicional, solucionar o conflito através da aplicação da lei ao caso concreto. Observem uma coisa,
Você é o juiz da causa. O Tício alega ter um direito em face de Caio. Ele está dizendo para você, juiz, que ele, Tício, tem direito de receber 50 mil reais do Caio, porque o Caio estragou o carro dele, o conserto vai ficar nesse valor. O Tício alega ter esse direito. Você é o juiz. Nesse momento, a única coisa que você pode afirmar com certeza é que Tício tem uma pretensão. Se esse direito que o Tício alega ter efetivamente existe, é algo que você, juiz, vai decidir no final do processo. Depois de ouvir os argumentos, ouvir as provas, analisar tudo. Né? O réu talvez diga que o Tício não, eu não tenho que pagar nada para ele. Ele não tem nenhum direito contra mim. Por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Então, no momento em que se inicia o processo, nós podemos afirmar que o autor da ação, que no meu exemplo é o Tício, tem uma pretensão. Ele tem aquela pretensão que ele deduz, que ele apresenta, né, para o juiz e que o juiz vai decidir, ao final do processo, né, se procede ou não procede. Vamos complicar um pouquinho a nossa história, o nosso exemplo, e vamos imaginar que esse fato que eu narrei, esse problema aí que aconteceu na garagem de um prédio de apartamentos, tenha ocorrido numa pequena cidade do interior, onde só existe um juiz. Vocês provavelmente já ouviram falar naquilo que nós chamamos de comarca de juízo único. Você chega no fórum dessa cidadezinha, não tem primeira vara, segunda vara, terceira vara, não tem vara civil, vara de família, é o que a gente chama de juízo único. Né? Só tem um juiz lá, e ele cuida de tudo. E para tornar a situação ainda um pouco mais complicada, nós vamos imaginar o seguinte: esse juiz é justamente o nosso amigo Tício, o dono do veículo, danificado, supostamente por culpa de Caio. Né? Então eu pergunto a vocês, pode Tício julgar essa causa? É óbvio que não pode. Né? Vejam, ele é o autor da ação. Ele é quem está apresentando a pretensão, né, de receber 50 mil reais do Caio. É ele que está pedindo ao juiz que condene Caio a lhe pagar 50 mil reais. E ele mesmo vai julgar a pretensão dele, ele vai ser autor e vai ser juiz, né? Naquele triângulo que nós mencionamos, ele vai figurar em 2 vértices? Claro que não. O juiz que vai solucionar o conflito entre 2 partes tem sempre que ser um terceiro e não uma das partes em conflito. Se existe um conflito entre A e B, o juiz não pode ser A, o juiz não pode ser B. O juiz tem que ser o terceiro. Isso aí vocês encontram até na Bíblia. Né? 2 mulheres dizem que são, cada uma delas diz que é mãe de uma criança. Né? A primeira mulher diz que a criança o menino é filho dela, e não da segunda, que a segunda está mentindo. A segunda mulher diz que quem está mentindo é a primeira, porque a criança é filho dela, da segunda mulher. E aí elas procuram, né? Todo mundo conhece essa história, procuram o rei Salomão, para que ele atue como juiz, né? Para que ele, que é um terceiro, decida quem tem razão, né? E a gente conhece essa expressão na justiça salomônica. Né? Ninguém pode imaginar que a decisão desse conflito, né, de quem afinal a criança é filha, com quem afinal a criança vai ficar, pudesse ser atribuída, a função de decidir esse conflito, pudesse ser atribuída à primeira mãe. Porque, obviamente, ela decidiria em favor dela própria. A segunda mãe, a mesma coisa. Né? Então, a necessidade, né, de que o juiz seja neutro, né, de que o juiz seja um terceiro, né, é algo quase que intuitivo. Né? Você não precisa estudar direito para entender a necessidade de que o juiz seja um terceiro. Né?
Você pode ser um apreciador de futebol, né, e observar ali o que se exige de um árbitro. Né? Mas não basta que ele seja um terceiro. Imaginem que eu diga a vocês, no meu exemplo, né, que a esposa do Tício é a juíza da comarca. A cidadezinha tem um juiz só. Tá? Tício está processando o Caio bateu no carro do Tício, não quer pagar, o Tício propõe uma ação. E quem vai julgar essa ação é a esposa do Tício? Ah, mas ela é um terceiro. Sim, ela é um terceiro. Mas não basta que seja um terceiro. É preciso que seja um terceiro imparcial. Ela é casada com o autor da ação. Se o réu for condenado a pagar 50 mil, ele vai pagar 50 mil para o marido dela. Esse dinheiro vai ingressar no patrimônio da família. Né? Não dá para dizer que ela não tem interesse no julgamento da causa. E é isso que se exige do juiz. Que seja um terceiro desinteressado, neutro. Essa neutralidade do juiz, ou imparcialidade, hoje muitos preferem até a palavra neutralidade, né? Ela é o mais importante aspecto do devido processo legal. Devido processo legal, que é um tema sobre o qual a gente vai falar mais adiante, ele tem uma série de aspectos. Mas o mais importante é a neutralidade do juiz. Quem vai julgar a causa não pode ter interesse no julgamento, seja num sentido, seja no outro. Então vamos recapitular aqui. Nós identificamos a lide civil, o conflito entre o Tício, que sofreu o prejuízo, ou é o que ele alega, e pretende ser reembolsado do dinheiro que gastou, e o Caio, que, segundo o Tício alega, causou o prejuízo e se recusa a pagar. E vimos que quem pode solucionar esse conflito através da função jurisdicional é um terceiro imparcial e desinteressado, que não tenha nada a ver com o Tício e que não tenha nada a ver com o Caio.